pessoal! E hoje começa o ElevaCast, o seu podcast sobre RH, empreendedorismo, carreira, mercado de trabalho, desenvolvimento pessoal, profissional, liderança, gestão, comunicação, entre outros vários assuntos. Meu nome é Jennifer, sou uma profissional formada em administração com pós-graduação em RH. Atualmente eu sou gestora de RH de uma empresa do agronegócio e também sou proprietária da Eleva Consultoria de RH. Olá, boa tarde, tudo bem, pessoal? Prazer, para quem não me conhece, meu nome é Brenda Ferreira, sou consultora de RH. Juntamente com a Jennifer, apresento esse podcast. Sou formada em gestão de RH, LinkedIn Top Voice em gestão de carreira e também tenho uma consultoria de RH, a BF Consultoria. E a gente começa agradecendo aos nossos apoiadores. São eles, BF Consultoria de RH, Eleva Consultoria de RH, Topázio Construtora e Engenharia e Confinance e Serviços Contábeis. Hoje, o nosso primeiro episódio do podcast. Quando eu fui convidá-la, eu falei o seguinte: não tem como falar de RH e não falar da Carol. Ela que é uma pessoa referência aqui na nossa região e a Brenda vai falar um pouco mais dela aqui. Tá, gente, mas quem é a Carol, para quem não conhece? Vamos lá. A Carol é formada em administração de empresas, especializada em recursos humanos, consultora em gestão estratégica de pessoas e atua no grupo dimensional há mais de 8 anos. Atende empresas de vários ramos, como agronegócio, indústria, empreiteiras. Casada, mãe de um filho, uma enteada e seus filhinhos de 4 patas, pois se considera protetora dos animais. Ama cuidar das pessoas e acredita que pessoas bem treinadas, empresas sadias. Enfim, seja bem-vinda, Carol, ao ElevaCast. Oi, gente, bonita! Eu tô tão feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Me senti lisonjeada, né, desde o dia que a Jennifer entrou em contato comigo. Falei, nossa! E quando ela disse que eu sou uma referência em RH, eu tô engatinhando, gente. O que me faz hoje ser uma profissional, vamos dizer assim, que todo mundo fala, é porque vocês estão comigo, sabe? Eu fico muito feliz de ter esse monte de gente bonita, e eu sempre falo que é de todo tipo e de toda cor junto comigo o tempo todo, que eu possa confiar, que eu possa acreditar, que eu possa trabalhar, que eu trago comigo, né? Nós trabalhamos todos em equipe, e é por isso que muitas vezes a gente se torna uma pessoa conhecida, porque a gente está no meio, está com todo mundo, e é isso que eu gosto de fazer, eu amo pessoas mesmo. Você me definiu muito bem. Muito obrigada, viu, Brenda? Que isso, é um prazer, né, pra gente ter você aqui, uma profissional ímpar como você. E falta palavras, na verdade, para descrever a nossa gratidão por ter você aqui. Eu queria que você começasse contando pro pessoal como que você entrou nessa área de recursos humanos. Então, eu sou, né, como vocês disseram, minha formação em administração de empresas. E eu, na verdade, quando eu fui fazer administração de empresas, eu fui por causa de financeiro, porque eu sou muito boa em matemática. Modéstia à parte, eu amo matemática. Só porque aí dentro da matemática eu descobri que ela não era gerida sem pessoas, né? Uhum. Os números não funcionam sozinhos, eles precisam de pessoas. E aí eu comecei a interagir com pessoas. Enfim, aí um dia eu falei, opa, eu tô mais atuando na área de recursos humanos com pessoas do que dentro do financeiro, né? E aí eu fui ser gestora administrativa de uma empresa e, consecutivamente, o RH veio, né, para a minha responsabilidade. E dentro dessa responsabilidade eu resolvi me especializar. E aí eu fui buscar, né, pós-graduação, fui buscar graduação primeiro, depois pós, depois fui buscar mestrado e fui estudando, né, e tenho estudado o recurso humanos todos os dias, porque eu falo que todos os dias a gente aprende um pouco. Aprende com quem a gente trabalha, aprende nas empresas, aprende com as pessoas, aprende com todo mundo. E aí, enfim, foi aí que eu fui para recursos humanos. Certo, show de bola. Carol, para a gente já começar aí, né, a falar de mercado de trabalho, como a Jennifer já tinha introduzido, me conta qual que é a maior dificuldade que você observa hoje no mercado de trabalho? Contratação. Infelizmente, o mercado está escasso, a mão de obra. E hoje eu falo que o recrutamento, para ele ser assertivo, nós temos trabalhado muito.
E acredito que seja por isso que tem vindo tantas boas consultorias, como a de vocês, como a Dimensional e tantas outras que estão conosco, né? Eu não costumo falar que aqui ninguém é concorrente, muito pelo contrário. Nós somos todos parceiros nessa busca por pessoas, por trazer pessoas profissionais, por trazer gente que mão de obra qualificada mesmo para as empresas. Ou às vezes nem tão qualificada, mas que nós, né, saibamos trabalhar os líderes delas para que eles consigam formá-las dentro das empresas. Então, a gente acha que quebrou esse paradigma que tinha de que você tem que ter um currículo exemplar, excelente, com milhões de graduações lá. Não, nem sempre. Você tendo força de vontade, querendo aprender e indo para a empresa com responsabilidade, com comprometimento, hoje já tem sido nossa premissa. Com certeza. E eu acredito que todos vocês, né? Até aproveitando o gancho de currículo, né? O que você vê hoje que falta no currículo hoje dos profissionais? Dentro do que eles montam, assim, dentro do recrutamento e seleção, eu vejo que muitas vezes, gente, até que eles leiam o que eles próprios estão escrevendo lá dentro. Porque eu vejo muito erro de português, sabe? E às vezes para a vaga de gestão, e isso, assim, para mim, é inadmissível. Se você já começa errando português, imagina o que você vai fazer numa vaga de gestão. Sim. Eu vejo também que falta, quando eles leem a vaga, eles não veem as qualificações que tem lá que precisam ter. Nossa. Então não atendem aos requisitos e mandam mesmo assim os currículos. Então, se lessem o post quando a gente lança eles, já facilitaria o nosso trabalho em 1000%. Porque aí, com certeza, mandariam um currículo tendo aderência àquela vaga que a gente está buscando. Então, eu vejo isso. Porque eu vejo que, assim, tem referência, tem os lugares onde eles trabalharam, tem a qualificação profissional, tem tudo isso lá. Mas currículos que eles mesmos não veem possibilidade e enviam mesmo assim para a vaga. Então, acho que falta muito hoje é falta de ler um pouquinho mesmo o que é que está fazendo. Nossa, isso acontece bastante. Eu acho que é a dor de todo profissional, todo né? Profissional. Sim. Às vezes a gente recebe, não sei se acontece com você, mas comigo tem vaga que eu nem tô trabalhando e ele tá lá. Segue o meu currículo para vaga tal. E eu penso, mas eu não divulguei a vaga tal. É falta de leitura. Infelizmente, hoje o dinamismo da internet, o dinamismo de redes sociais, esse tipo de coisa, e Google, tudo você procura no Google, hoje tem a inteligência artificial que está abrangendo muito. O pessoal vai lá e é muito fácil, porque eles só digitam, às vezes, até uma única palavra lá já traz tudo que ele busca. Então, ele não lê. E aí acontece isso né, inviabiliza o que a pessoa está fazendo e o que nós estamos fazendo também. Então, pegando esse gancho que você falou da inteligência artificial, queria que você trouxesse a sua visão. Né? Até que ponto você acha que isso é benéfico, tanto para os profissionais de RH, quanto para os candidatos, né? Eu vejo que a inteligência artificial ela veio para, infelizmente, atrapalhar bastante o que já não estava muito bom. Porque quando você dá um Google, já tem tudo lá. Antigamente, porque eu sou das antigas, né, gente? A gente buscava tudo, a gente tinha que ler muitos livros, por isso eu sou uma pessoa muito adepta à leitura, eu sempre coloco bastante livros, assim, incentivo as pessoas a lerem tudo. E hoje é muito fácil, vai lá e busca, e aquilo ali já cria, e já cria em cima daquilo ali. E aí o que acontece? Muitas vezes o que um currículo deveria dizer a verdade, ele diz outra coisa, que a inteligência artificial que criou, e aí quando você está com o candidato na sua frente e o currículo não é muito bem o que a gente estava buscando. Então, eu vejo que o pessoal hoje utiliza a inteligência artificial para eles próprios, e aí não atende às demandas do que a gente precisa. Então, eu particularmente, como eu falei, eu sou das antigas, eu acredito que a inteligência artificial ela vai melhorar para alguns setores, mas para o nosso, eu acho que nós é que temos que melhorar muito ainda para poder utilizá-la. Uhum. Hoje até eu vejo muito, né, que o candidato pega o currículo pronto, ele nem altera. Não, ele sai Aí distribuindo. aparece lá, coloque aqui, ele deixa lá o que é para colocar. Aqui. E não coloca o que ele fez, né, e tudo mais. Esses dias eu fui estou fazendo um processo seletivo, e aí a gente pediu que as pessoas saíssem da sala e fizessem uma dinâmica. E elas mesmas dissessem o que elas levariam para uma ilha
e dentro dessa ilha elas precisavam levar 5 coisas para elas sobreviverem lá alguns dias. Eu tive um candidato que desenhou a ilha, com ele dentro da ilha, um foguinho, um barquinho, e o que eu pedi para ele fazer, vocês lembram o que eu falei aqui desde o início? Que ele escrevesse 5 coisas para ele levar. Ele fez tudo menos o que eu queria. Por quê? Porque ele foi lá na inteligência artificial e digitou. Isso aí. Também acontece bastante, né, a questão de não discorrer as experiências profissionais. Eu não sei se acontece com vocês, mas coloca lá, por exemplo, líder de produção. Tá, mas o que você fazia? Né? Porque a empresa X pode ter algumas funções, a empresa Y, e acaba que isso influencia também. Porque a gente tem um descritivo de cargo, a gente tem ali as funções que a pessoa ela vai exercer. A inteligência artificial, ela não vai te trazer isso, né? Ou se ela traz de forma genérica. Então, eu acredito que falta muito essa questão do saber filtrar. Não sei se vocês sentem isso, mas eu acho que o pessoal ele não está sabendo filtrar essa questão de até onde eu posso usar a inteligência artificial ao meu favor, até que ponto isso vai me beneficiar e isso não vai me beneficiar no meu processo seletivo. Eu concordo com você. Eu acho que falta bastante filtro mesmo, e critério, né? E é o que a gente busca. Então, quando você vai fazer um processo de recrutamento e seleção, para ele ser assertivo, o que nós estamos buscando? É tudo que eles não estão utilizando. Que são critérios, que é eles filtrarem o que é que eles estão colocando lá. Muitas vezes colocam uma idade, não colocam que tem habilitação, você tem que ficar perguntando, não colocam que o nome completo, já aconteceu isso comigo, coloca e-mail, mas não coloca telefone, também não responde o e-mail. Isso acontece, sim. Até um ponto que você falou de erro de digitação, eu já peguei assim, N currículos com o número de telefone errado. A gente tenta entrar em contato, né? E a gente não consegue. Às vezes manda o e-mail, eles não respondem. Sim. E principalmente quando a gente marca, né, manda mensagem, tenta ligar e eles não dão retorno. Sim. O RH sofre, gente. Sim. Não é fácil ser RH, gente. Demais. A gente vê muito essa questão de cobrança do RH sobre feedback, né? A gente vê, porque o RH não dá feedback, porque eu participei de um processo, estou esperando até hoje. Mas e quando é o contrário, né? Que nem a Jennifer falou, a gente entra em contato, passa o descritivo da vaga, fala salário, carga horária, função. É interessante? Vamos agendar uma entrevista para amanhã? Vamos. Chega no horário, cadê a pessoa? E aí a pessoa volta, gente, comigo acontece assim, parece que eu tenho um dom. 2 meses depois, oi, eu tinha esquecido da nossa entrevista, será que eu posso fazer isso agora? Isso acontece sempre. Gente, 2 meses, não é possível. Eu olho e falo, não é possível. Assim, quando falam que o RH não dá feedback, as pessoas não podem generalizar as coisas. Existem, sim, profissionais que não dão feedback, talvez por falta de tempo, talvez por falta de conhecimento, talvez por falta de empatia, mas também existem os profissionais que dão feedback, sim, e que esperam também por um feedback, que é o que você está acabando de falar. Que a pessoa venha, marcou com ela, se você não quer ir, ou se você mudou de ideia. Então, fale, olha, não vou, muito obrigada, porque tudo tem que ser uma via de mão dupla, né? Não pode ser só uma exigência do RH. As pessoas também têm que colaborar conosco, para a gente deixar de ser bombeiro, né? Sim. E se tornar só RH mesmo. Outro ponto que eu queria reforçar aqui, já contribuindo nessa parte de processo seletivo, né? Eu sinto que, às vezes, o profissional, ele faz um jogo com as 2 empresas, aquele e aquele que quer candidatar, faz todo o processo, passa pro gestor aprova, chega na hora, não, a empresa aqui me fez uma contraproposta. Não que não possa acontecer, vai acontecer, né? Mas a pessoa, quando ela vai candidatar para uma vaga, ela realmente tem que querer, né? Sim, porque quando ela faz esse tipo de jogo, ela descredibiliza ela como profissional para o gestor dela, porque quando ela vem com uma proposta de uma outra empresa, significa o quê? Eu não quero mais estar na sua empresa. Eu fui buscar uma outra porque eu não gostaria de estar aqui. E aí o gestor já analisa aquilo ali. Mas como hoje a falta de mão de obra, muitas vezes ele vai duplicar aquilo ali, ou ele vai oferecer um outro benefício, uma outra ajuda de custo para manter a pessoa ali. Mas não é nem sempre porque ele confia nela mais. Porque no momento que ela chega para ele com uma proposta de uma outra empresa, é porque ela já disse para ele que alguma coisa dentro da empresa dele não está fazendo sentido. Isso mesmo.
Então, eu sempre falo isso, que é um trabalho, assim, é complicadíssimo do recursos humanos, porque você tem que contratar, né, com assertividade, você tem que reter essas pessoas aí e saber interpretar o que elas estão pensando, assim, para você poder ajudar. Até mesmo na saída. Eu não costumo falar demissão, eu costumo falar promoção ao mercado de trabalho, né? Promovendo a pessoa ao mercado de trabalho, até para isso, até para ajudá-la nessa promoção dela ao mercado de trabalho, para ela se localizar depois, né? Para ela encontrar algo melhor ou que ela está buscando, que talvez não está ali dentro daquela empresa, né? E é esse trabalho que a gente tem feito. Então, é muito complicado isso, mas isso acontece muito. Esse jogo de interesses próprios, né? E deixando a empresa, que é onde você deveria ter o pertencimento, de lado e pensando só em você. O profissional tem que trabalhar isso também, né? Pegando essa questão que você falou de reter talentos, né? A gente tem aí essa questão de liderança, de desenvolvimento de liderança, como que a liderança, ela tem esse papel, né? De motivar ou não a sua equipe. Queria que você me falasse um pouquinho mais sobre, né, os líderes, os papéis da liderança, né? Eu vejo que hoje tem muito líder que não gostaria de ser líder. Foi imposto para ele, aí volto mais uma vez na escassez de mão de obra, né? Então, sempre vou voltar nesse assunto, porque esse é o que faz que as coisas muitas vezes não girem, a máquina empresarial não gire, né? O líder, muitas vezes, ele está num setor, mas ele não gostaria de estar ali. Ele gostaria de se manter lá no operacional, onde ele começou, ali ele estava felizinho, ele só queria mesmo era um aumento de salário, e está tudo bom. E o que nós temos que fazer? Entender isso daí, não obrigar a pessoa. Nem todo mundo nasceu para ser líder. Líder que quer ser líder, ele entra para o setor, né, no qual ele foi promovido e ele vai buscar entender aquele setor, aquelas pessoas e se especializar naquilo ali, para ele próprio e para quem está com ele. Muitas vezes eles estão ali por causa do salário. E o salário te traz uma insatisfação muito grande, que isso faz mal para o quê? Para a sua vida. E já não é mais a sua vida profissional, é para a sua vida como um todo. E isso é muito ruim. Muito ruim para você, porque isso te pesa, muito ruim para a empresa. E aí vem essa coisa toda desse monte de gente doente, né, com a saúde mental abalada e vários problemas, porque perguntaram para ele se ele queria ser um líder, ou porque eu tenho tantos anos, eu tenho uma dívida de gratidão que essa pessoa precisa promover ela, ou eu vou promover ela porque ela é boa no que ela faz no operacional, né? Então tem que ter uns critérios também para isso daí. Faltou um alinhamento de expectativa. Não, acontece, né? acho que em 100%, quase 100% das empresas, sim, né? Sim. O profissional tá ali há muito tempo, o que faz? Não, vou promover para cargo de liderança. Isso aí. E não é assim, né? A empresa parece que ela precisa daquilo ali como uma dívida, parece que ela sente com a pessoa. Tipo, nossa, tá aqui, né? Não estudou, não procurou melhorar, não procurou buscar nada para a vida dela, mas ela está aqui, tem 12 anos, 20 anos, 30 anos, que eu tenho uma empresa que eu atendo, que tem gente que está lá há 38 anos, Olha. Mas ela queria, você sentou com ela e perguntou se era isso mesmo que ela queria, ou você foi lá com uma dívida de gratidão que você tem por ela, dela estar aqui esse tempo todo contigo? Não, promovi porque naquele momento eu via que ele ia conseguir. Tá, e agora ele não está conseguindo. Como que a gente vai fazer? Porque agora ele com 38 anos, eu também não posso desligá-lo simples assim. Mas também não posso voltar ele para o cargo onde ele estava. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou trazer uma outra pessoa para liderá-lo? Não posso também. Então, aí é onde começa aquele monte de problema, burnout e tudo, assim. Equipes desmotivadas, entrega de resultado. E desmotiva todo mundo que está, não entrega resultado, isso mesmo. Sabe? Até outro ponto também, né, entre várias funções de um líder, né, tá essa parte de contratar junto com o RH, porque o RH não contrata sozinho. Não. É 50% ali, Sim. né, gestor e a RH. liderança, eu sempre falo isso. Me pede um profissional para a área X. Tá, eu perfilo, trago o profissional, mas mas o meu líder, ele tem que participar depois junto comigo, para ele ser coparticipativo, para depois ele não falar, foi a profissional do RH que trouxe essa pessoa aqui, eu nem queria. Bom, peraí, você participou do processo comigo, isso aqui sim. E aí, se essa pessoa não está dando certo aí,
né? Então, você tem um pouquinho, uma parcelinha de culpa. Estamos aqui para buscar culpados? Não, por isso temos líderes, né? Adorei. Então, é a nossa conversa final, assim, com eles sempre, né? Mostrando para eles que estamos errados, mas estamos todos? Então, estamos todo mundo no mesmo barco? Ou estamos certos também? Estamos todos? É isso. E tem essa questão também de alguns líderes terem dificuldades de desenvolver, né? Eu até falei isso ontem. Alguns líderes, eles foram colocados ali, como você trouxe, sem critério, por algum outro motivo, enfim, que a empresa tenha, e ele não desenvolve. Então, para ele, não faz diferença se a empresa está rendendo, se a equipe dele está rendendo, se não está rendendo. Ele vai ser cobrado e ele vai transferir essa cobrança para a equipe, né? Como que você vê essa questão? Essa transferência para a equipe é que é um problema. O maior problema hoje em dia nas empresas. Porque, como eu falei, ele foi, né? Em nenhum momento ele foi consultado se ele queria ir, ele foi promovido e sem nenhum tipo de desenvolvimento, igual você está dizendo, sem nenhum tipo de experiência para aquilo ali. E aí, quando ele entra para uma equipe que talvez já está um pouco desmotivada, e ele também está, e ele não tem aquela gestão de conflito, ele não sabe o que ele está fazendo ali, e eles também não sabem o que ele está fazendo ali. E aí é onde tem essa coisa toda de absenteísmo, é onde está esse turnover imenso nas empresas, porque hoje está muito fácil pedir demissão e amanhã ser contratado por outra empresa. As pessoas estão brigando entre si, inclusive, para terem bons profissionais. Só porque não vê que o negócio é uma cadeia, tem que começar lá de trás, para ter critério na contratação, na promoção de um líder, para depois ele saber gerir a equipe dele, os conflitos da equipe dele, ou melhor, para não ter conflito nenhum, porque a gente traz um líder para isso, porque nós estamos ali para orientar, não é para apagar fogo, e enfim, começar um negócio desde lá. Mas o que acontece? Muitas vezes não é o RH que promove, porque as pessoas acham isso também. A gente só promove pessoas porque quem está acima de nós nos pede para que isso aconteça. Ou quando a gente tem um planejamento de planos de carreiras, né, de cargos e salários, não um plano de carreiras, aí vai consecutivamente a pessoa sendo muito boa, vai acontecendo. Mas se a empresa tem um plano de carreiras, não vai ser sem critério a promoção da pessoa. Entende? Então, é todo um trabalho que também tem que ser feito por trás disso daí. Eu acredito nisso. Eu acho que hoje também tá faltando muito esse senso de pertencimento, né? Igual você falou aí anteriormente, a pessoa entra rapidinho, tá muito fácil pedir demissão e ir para outra empresa. Mas, assim, isso é péssimo para um currículo de um candidato, dependendo, né, dos fatores que colaboraram para aquela demissão. Sim, principalmente para cargos de confiança ou cargos de gestão. Porque quando você olha lá, a pessoa tem uma vasta formação dentro do currículo dela, mas ela atuou 2 meses numa empresa, 3 meses em outra empresa. Como que nesse momento você vai contratar, nesse momento que nós estamos vivendo dentro das empresas, você vai contratar uma pessoa para ser líder ou para ser um gestor, com uma pessoa que não aguentou ficar 3 meses dentro de uma empresa. Ali ela já automaticamente é eliminada, né? E se é uma outra pessoa que trabalhou em outro setor, por exemplo, no comércio, se ficou 2 meses em um, se ficou 2 meses em outro, 2 meses, 40 dias, sei lá, isso é o quê? Isso é uma pessoa que não trabalha com pessoas, né? Então, ela não serve para o comércio. Então, eu sempre costumo pegar um currículo para perfilar e ver isso daí. Olha, peraí, se essa pessoa ficou aqui, esse cargo é para tal setor, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, o que eu vejo? A falta de pertencimento das pessoas hoje começa já por aí. Porque entro dentro de uma empresa, se eu não gosto de pessoas, eu vou trabalhar no recursos humanos? Não. Se eu não gosto de atender, eu vou fazer atendimento? Claro que não. Então, por isso que eles não têm, tipo, hoje eu tô aqui com a Brenda, amanhã eu tô lá com a Jennifer, depois eu vou lá pra Carol, e aí eu vou indo aí. E o pior de tudo é que nesse momento, a nossa maior fraqueza é isso daí, não tem quem contratar. Então, nós vamos analisar o menos pior e contratar. Porque isso acontece, chegam em você, ainda mais quem trabalha no agronegócio, né? Você já trabalhou, você sabe disso, a Jennifer trabalha, é assim, olha, você tem amanhã e depois para trazer 80 pessoas aqui para minha safra. Sim. E daí?
E aí você vai olhar se tem 2 meses que ele foi ou que ele não foi? Não, você vai trazer. Você vai trazer. E aí, no daí. decorrer, né, ali das atividades, é que você vai ver se a Isso. pessoa se adequa ao fit Isso. cultural da empresa. Isso. Se ela não vai te trocar por outra empresa do Isso agronegócio, que seja mais perto, que tenha Isso aí. benefício melhor, enfim. Eu acho que é um gargalo muito, muito grande que a gente tem. E sempre a gente volta para o mesmo ponto. Mão de obra qualificada. Isso aí. Como você acha que a gente conseguiria suprir, então, esse maior problema do RH hoje? Que é a capacitação de mão de obra. Sabe, gente, eu vejo que foi quando eu cheguei aqui que eu falei para vocês, elogiei vocês de terem uma consultoria hoje. Eu vejo que esse trabalho que nós estamos fazendo, nós já estamos, assim, adiantando o processo dentro das empresas em 70%. Por quê? Porque a gente vai fazer um trabalho muito criterioso para trazer essa mão de obra para as empresas. Nós não vamos contratar por contratar, até porque estamos sendo remuneradas para isso. Então, a gente já faz esse trabalho de olhar a qualificação, de olhar a aderência, de olhar todo um currículo, todo um perfil para encaixar ele ali na vaga. Então, eu acho que se todo mundo pudesse ter uma consultoria de recrutamento e seleção para trazer para as empresas, a gente ia evitar um monte de problemas que a gente tem hoje, que é a falta de qualificação para os setores. Por quê? Porque nós traríamos critério, né, assertividade para essa contratação. Porque muitas vezes, quando está dentro de um RH, e foi o que eu falei aqui agora, por causa do imediatismo de ter que contratar, muitas vezes nós pecamos mesmo, quando a gente não olha e não vê que aquela pessoa vai ter, né, a qualificação para estar ali. Então, é o que eu sempre falo, a melhor coisa que tem é quando você tem um tempo para fazer essas contratações, porque aí você vai trazer. Em relação a estar dentro das empresas e buscar a qualificação, hoje, eu acho que está faltando um pouco de vontade, são dos próprios candidatos, porque qualificação tem N's. Hoje, inclusive, tem uns projetos governamentais aí, que trilhas do saber, trilhas do sucesso, um monte de trilhas aí, que estão abrindo cursos que, inclusive, estão pagando os candidatos para estudar. Então, não se qualifica hoje quem não quer. E as empresas, para reter as pessoas, e nós sabemos bem disso, temos trazido várias pessoas para qualificar também essas pessoas, com cursos, com treinamentos, né? E muitas vezes gratuitos, porque hoje a gente tem muita gente que vai dar treinamento gratuito, vai fazer estágio, precisa disso na área de segurança do trabalho, na área de medicina, na área de saúde mental, N coisas, né? Hoje você vai organizar um CIPAT, por exemplo, que é uma semana que a gente tem, né, dentro das empresas de segurança do trabalho, você consegue palestrantes X maravilhosos, que vão gratuitamente, eles nem cobram para irem palestrar, para irem qualificar essas pessoas. Então, eu falo que vai muito das pessoas. Sim. Porque as empresas estão buscando, o governo está trabalhando, as instituições estão trabalhando, então vai muito de pessoas para pessoas. Eu falo que eu sinto que os candidatos, eles não têm comprometimento, né? Eu acho que o que falta hoje realmente é comprometimento. É se comprometer com a sua carreira, porque não é a empresa que é responsável por te desenvolver. Não é o mercado de trabalho, Sim. é você. Sim. Né? É você que é responsável por buscar a sua qualificação, é você que é responsável por querer ou não evoluir. Então, Sim. quando a gente vê pessoas jogando, mas a empresa... Não, a empresa ela não é responsável. Pensa uma empresa com 1.000 funcionários. Como que ela vai fazer isso? Ela é responsável por 1.000 Sim. desenvolvimentos. Então, assim, a empresa ela te dá suporte, mas ela não é a peça principal. A vida é sua, a carreira é sua, você é a pessoa. Se você não enxerga e você só vai seguindo o fluxo, é uma responsabilidade. Eu falo que é sobre a gente. É tudo sobre a gente. Eu não posso atribuir ao outro. Né? Eu sempre brinco com meu marido o seguinte: a culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Eu também falo isso com meu esposo. A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. E é isso que eu vejo que muitas vezes as pessoas colocam a empresa. É sempre a empresa, é sempre o meu líder, é sempre o RH, é sempre o diretor, é sempre tudo. E eu? E eu? Onde eu fico? Aí. Eu busquei? Eu corri atrás? Eu me esforcei? Eu conversei. Né? Às vezes tem uma situação de conflito ali.
Você levou para gestão? Falou, olha, eu não estou satisfeito, principalmente com liderança, que a gente vê bastante depoimentos. Eu pedi demissão da empresa X porque meu líder era um líder tóxico. Mas você levou isso para alguém? Você conversou? Você falou que aquilo ali não estava te fazendo bem? Conversou? Resolveu? Não. Aí a gente até tenta entender. Mas às vezes as pessoas realmente colocam culpas e externalizam aquilo para outras pessoas para não se sentirem culpadas das decisões que elas tomam. Próprias. Isso mesmo. Concordo com você. E até falando sobre cursos, né, tem muito do governo, igual você falou, mas até na internet, né, a gente pode até citar alguns exemplos, a Escola de Pessoas da Solids, que é muito voltado para RH. A Conquer. Acadêmica. Conquer. Fundação Bradesca, assim, N outras gratuitas. Sim. Então, assim, ó, não estuda quem não quer. Até hoje Harvard tem alguns cursos Sim. que são disponibilizados gratuitamente. Uhum. Então, se as pessoas não querem se especializar, é muito mais fácil eu estar no TikTok falando sobre um monte de coisa, fazendo dancinhas, ou aquele negócio que eles fazem agora, que é tipo um surto psicótico, que eu não sei nem o nome, que é uma brincadeira que ficam fazendo a mesma coisa o tempo todo. Eu não sei o nome aqui para poder falar com vocês, do que eu ir ler um livro, eu buscar um curso de igual eu vi há pouco tempo disponibilizado, um curso de estoque, de almoxarifado, Olha. que é um curso interessantíssimo, que hoje toda empresa que tenha uma certa quantidade de funcionários tem que ter um almoxarife. Enfim, é muito complicado isso. É o que eu disse, é sobre pessoas. Até voltando um pouco agora no mercado de trabalho, né? A gente vê que tem N vagas aí, tá faltando mão de obra mesmo, né? E aí, eu queria comentar sobre o projeto que você tem, né? Que é o Coopera RH. Falar um pouquinho pro pessoal como que funciona e tudo mais, por favor. O Coopera RH, ele deu-se início há 8 anos atrás com um pessoal que é do RH, a gente sempre brinca que é a velha guarda do RH daqui de Patos, né? Porque vocês são os jovens do RH, que a gente tem um prazer imenso de trabalhar. Mas o pessoal da velha guarda. E aí a gente se reuniu um dia na FIENG para um curso que houve lá de liderança, enfim. E aí uma pessoa estava no grupo, pediu o telefone de todo mundo, montou um grupo, e aí desse grupo a gente começou a trabalhar. Ela ficou nesse grupo 1 ano e meio, e a gente fez várias reuniões e tudo, e a gente foi agregando pessoas, e aí de repente ela pediu para sair. Ela não ficou, e um dia ela me ligou e falou comigo, Carol, você toca? Aí eu falei para ela, com prazer, né? O que eu puder fazer dentro do meu tempo, eu consigo tocar. E aí a gente foi reunindo mais e mais pessoas, de repente a gente se tornou 5 grupos, e desses 5 grupos nós criamos a comunidade Coopera RH, que agora em abril faz 8 anos. Olha. Que estamos lá. Nesse grupo nós temos várias pessoas, vários gestores de recursos humanos, administrativos, de instituições e de várias empresas e segmentos diferentes. Inclusive, salvo meu engano, a gente tem até de administração pública, nós temos pessoas lá. Não só de Patos e região, mas de fora do país também. A gente tem gente de Angola, de Portugal, dos Estados Unidos que estão nesse grupo conosco. E nesse grupo a gente viu essa necessidade de divulgar vagas de emprego para as pessoas. Para quê? Para que a gente desse oportunidade para todo mundo participar dos processos seletivos, como eu falei com vocês, sem um viés, né? Você dê oportunidade para as pessoas, para conhecer todo mundo. Aí, o que aconteceu? Compramos uma briga com as agências de emprego, que na época existiam, que cobravam de candidatos. Por quê? Porque no grupo, como nós todos estamos lá, nós disponibilizamos as vagas das empresas, das consultorias, e ajudamos todo mundo que precisa postar uma vaga lá, e nisso a gente vai dando oportunidade para quem está lá para participar, e aí, consecutivamente, não foram mais para as agências de emprego, porque descobriram que eles próprios conseguem ir lá e se candidatarem. E, em sua maioria, ter muito êxito, porque lá tem muita vaga o tempo todo, tem dia que se posta lá de 30 a 40 vagas por dia, né? Vocês conseguem visualizar lá, e esse é um trabalho que a gente faz, esse trabalho é voluntário. Vocês são administradores lá, vocês sabem, para poder postar a vaga. A gente posta não só os da gente, mas de todo mundo que nos pede. Não tem dia, não tem hora, o pessoal pede de madrugada, de noite, final de semana. Então, quem se voluntariou lá como administrador sabe como é que é o negócio lá. E o grupo Coopera RH é um grupo onde a gente troca
né? Um grupo fechado, não é como o de emprego, que é aberto para toda a população. Quem quiser entrar lá, viu, gente, pode ficar à vontade. O Grupo Coopera RH é um grupo voltado mesmo para a gestão. Então, ele é um grupo fechado e lá entra quem é convidado ou quem é indicado. E por isso a gente está com esse grupo há tantos anos e tem dado tanto certo. Show de bola, né? Incrível. E é um grupo realmente que faz a diferença para nós, profissionais de RH, que a gente sabe o quanto é difícil, né? A gente tem aí as mesmas dores, a gente compartilha disso e o quanto a gente pudesse ajudar para tentar superar essas dores que a gente tem é bem-vindo, né? O nosso trabalho é muito voltado a isso, né? Por isso ele chama Coopera RH, é para ter essa cooperação mesmo entre todos nós, né? Para que a gente consiga fazer das empresas um lugar melhor, tanto para nós quanto para as pessoas, e para que todo mundo queira estar lá também. Não, show de bola. Tá ótima a conversa, né? Perfeito. Eu queria que você finalizasse deixando dica, alguma mensagem para os profissionais de RH e também para o trabalhador que quer entrar nesse mercado de trabalho. O que seria aí insights? Então, para quem está se candidatando e quer entrar no mercado de trabalho, eu sempre digo que volte para o seu currículo, o analise, leia, faça um currículo legal, um currículo chamativo. Se você não consegue, dentro do Word, por exemplo, dentro da própria inteligência artificial, dentro de várias coisas que você pode utilizar, eu gostaria que vocês lessem o currículo de vocês, que vocês enviassem esses currículos assim, com muito critério, para que vocês consigam ser chamados para as vagas, para se candidatarem às vagas, para uma entrevista. Porque quando você vai sendo entrevistado, muitas vezes se porventura o candidato não atende a uma vaga minha, eu vou mandar ele para a Jennifer, que vai mandar para a Brenda, e a gente faz esse trabalho, nós fazemos esse rodízio de pessoas, porque talvez não atende a nossa vaga, mas atende de outra pessoa que a gente sabe que possa atender. Então, assim, eu peço que as pessoas primeiro olhem pelos currículos, porque esse é a primeira coisa que nós vamos utilizar. E hoje tudo é muito digital, então é muito fácil de criar e de fazer e tá tudo certo. A primeira coisa, essa é a primeira dica, currículo, um currículo bem feito, ele te leva ao pódio. Quanto aos profissionais de RH, eu peço atenção às lideranças. Eu peço que essas pessoas voltem o trabalho delas a quem busca e a quem precisa, para desenvolvimento, para critério, para treinamento, para apoio, para cuidar dessas pessoas. Porque nós temos que cuidar da liderança primeiro, para que essa liderança cuide dos trabalhadores, cuide dos colaboradores. Eu até gosto muito dessa palavra trabalhadores, porque colaborar significa não ser remunerado. Trabalhar, você está sendo remunerado para estar ali. O que nós fazemos dentro do Coopera RH é colaboração. O que nós fazemos dentro da nossa empresa é trabalho. Então, eu gosto muito de usar essa frase. E aí eu falo que cuidando dos líderes, os líderes cuidando dos colaboradores, dos trabalhadores, eles vão cuidar da empresa, porque a empresa cuida deles e eles da empresa. Então, eu sempre gosto de falar isso, porque não adianta eu cuidar lá do meu chão de fábrica, vamos dizer, e aqui em cima as pessoas estarem precisando de ajuda. Então, eu preciso cuidar aqui e gradativamente ir cuidando até lá embaixo. Então, essa é a minha dica. Voltar o olharzinho para as lideranças das empresas. Do CEO até quem está lá, encarregado, líder de setor, porque essas pessoas estão pedindo socorro, pedindo ajuda para estarem ali. É isso. Carol, queria te agradecer imensamente, né? Foi extremamente valioso. Nossa, com certeza. Acredito que até para quem vai ver, ouvir o podcast, vai pegar essas dicas, né? Falar, isso daqui eu tô falhando, posso melhorar, né? Então, muito obrigada. A gente deixa até as portas abertas, né? Para depois um dia a gente voltar a falar desse assunto, trazer mais dicas, mais conteúdo pro pessoal. E muito obrigada. Porque, assim, né? Acho que mercado de trabalho, a gente ficaria aqui horas e horas e horas conversando. Então, reforçando o convite, né? Para novas oportunidades. Sinta-se à vontade para voltar aqui com a gente, para a gente poder falar sobre isso. Novamente, muito obrigada por participar conosco. É um prazer imenso ter um profissional como você aqui com a gente.
Eu que agradeço o convite, agradeço a presença, estou aqui por vocês sabem disso, e um convite de vocês é um convite que eu venho a hora que vocês quiserem. Iremos chamar mais. Esse coração para vocês. Beijos de luz, como eu costumo dizer. É muito bom saber disso, né? Que a gente tá com essa moral, assim. Não, e a gente vai convidar. Com certeza. Eu queria só deixar minhas redes sociais. Claro. Na hora. A minha rede social, pessoal, é Caroline Lopes. Eu costumo gravar vários vídeos motivacionais lá. E se vocês tiverem interesse, Caroline Lopes. E a minha rede social da Dimensional Consultoria, nós divulgamos várias vagas de emprego, passamos insights, vídeos, dicas. É muito interessante também, quem tiver interesse, Dimensional Consultoria. Um prazer falar com vocês. Jennifer, vamos falar um pouquinho agora dos nossos apoiadores? Vamos. Até aproveitando o gancho, a gente vai fazer uma postagem no Instagram com o link, né, dos perfis, e aí todo mundo segue lá. Agradecer aos nossos apoiadores. Com Confinance. A Confinance, ela foi iniciada em março de 2020, atende pessoas físicas e empresas com prestação de serviços de contabilidade, fiscal, trabalhista, abertura, regularização e encerramento de empresas, priorizando o foco do cliente para contribuir com o crescimento, segmento, missão de prestar serviços contábeis de qualidade de forma eficiente. Confinance do meu amigo Marcos, ótimo, meu contador. Aí, gente, ó, a Jennifer já deu a dica. Indico demais. Liga pro Marcos. Liga pro Marcos. Agora, se você vai construir... meu amigo Felipe, da Topázio, Engenharia Construtora, foi o construtor da minha Topázio, casa. Né? Lindo, Gostei né? muito. Tá aqui desde 2017. Iniciou aí com recém-formado em Engenharia Civil, com a paixão por negócios, empreendedorismo, iniciou as operações com o objetivo de atender tanto pessoas físicas quanto jurídicas, incluindo produtores rurais. A empresa se destaca na prestação de serviços abrangentes como projetos, planejamento orçamentário, serviços de manutenção e reparo, abrangendo obras residenciais, comerciais, industriais e rurais. E uma novidade agora no mês de fevereiro, que vai inaugurar a Topázio Estruturas Metálicas. Esse segmento que conta com uma equipe dedicada para fabricação e montagem, visa atender as demandas da construção civil. A Topázio Estruturas Metálicas se especializa em uma ampla gama de projetos, desde coberturas simples e varandas até estruturas de médio e grande porte, como galpões, silos, armazenamento de grãos, câmeras frias e outros desafios bem complexos. Depois eu quero o telefone da Topázio Estrutura Metálica. Vou te encaminhar. Porque nós vamos construir um outro espaço lá na Dimensional, a gente vai precisar de estrutura metálica. E a gente ainda trouxe novidade quentinha, hein? No fevereiro começando e a gente já trouxe. Não, e ele atua quente. muito com empresa. Muito bom, muito bom. bom. Depois eu quero o telefone. E agora a gente vai falar, né, sobre o meu e o trabalho da Jennifer, né? Você, profissional que está com dificuldade de fazer um currículo, ou até mesmo ali, né, de se portar em uma entrevista. Nós temos uma consultoria, eu com a BF Consultoria, a Jennifer com a Eleva, consultoria de RH. Nós apoiamos os profissionais que buscam se recolocar no mercado através da mentoria de carreira, mas também ajudamos as empresas através da contratação assertiva, desenvolvimento de liderança, treinamentos, pesquisa de clima, cargos e salários, enfim, todos esses subsistemas que envolvem o RH. Então, você que estiver precisando aí de uma consultoria, temos aqui eu e a Jennifer. Segue a gente nas redes sociais, por favor, nossas redes sociais. Vai estar passando aqui em algum lugar. Carol, Carol também com a Dimensional, com esse projeto, né? Você, empresa que quer contratar seu profissional, conta com a gente. Aqui a gente tem 3 consultorias, ó. 3. Dimensional, BF e Eleva. Nos sigam nas redes sociais. Muito obrigada. Quem viu o nosso vídeo até aqui, né? Compartilha com os amigos, segue, ativa o sininho. Se inscreve no nosso canal do YouTube para não perder nada. Isso. Nem um podcast, né? Exatamente. podcast. A gente tem vários convidados candidatos. Olha o RH falando. RH. Vários Isso. convidados bem interessantes. Então, gente, não perca nenhum episódio. E até o próximo, gente. Um beijo. Tchauzinho.